Olá, turmas. Espero que estejam todos bem, né? Hoje eu irei gravar alguns comentários sobre o assunto da prova de filosofia, que vai ser sobre alienação e consumismo, tá certo? Assunto que nós já temos uma aula gravada. Diante disso, farei alguns comentários rápidos sobre os tópicos que vão cair na prova, tá certo? Vou compartilhar aqui o slide. Bom, gente, como eu falei para vocês, né, o assunto da prova vai ser alienação e consumismo, um assunto que a gente já discutiu na aula anterior, certo? Um assunto básico, um assunto simples, as questões estão super fáceis, tá certo? Eu quero que vocês fiquem atentos à atividade, porque eu utilizei questões daquela atividade. Além disso, também disponibilizarei um material de apoio que vai estar, resumidamente, todas essas questões que eu estarei falando aqui hoje, certo? E que vocês vão poder utilizar para responder a prova. Se vocês utilizarem esse material de apoio para responder a prova, vai ser sucesso, vocês vão acertar todas as questões, tá certo? Bom, então vamos lá. O que é a alienação, né? A alienação é o ato pelo qual alguém se torna estranho a outro, ou a alguém, ou a algo. Outra interpretação é a de que a alienação é um afastamento de si mesmo, um processo através do qual o homem pensa a si através de suas ações, como estranho à sua própria natureza, vendo-se como coisa, reificação, afastando-se da natureza humana. Na filosofia, corresponde ao processo pelo qual os atos de uma pessoa são dirigidos ou influenciados por outros e se transformam em uma força estranha colocada em posição superior e contrária a quem a produziu, tá certo? Isso é muito complicado, né? Olhando assim, mas aí, à medida que eu for explicando todos esses conceitos que vêm de alienação, eu acredito que vai ficar mais fácil para vocês. Na sociedade contemporânea, o processo de alienação atinge múltiplos campos da vida humana, impregnando as relações das pessoas com o trabalho, o consumo e o lazer e seus semelhantes e consigo mesmos, né? O conceito de alienação, ele é desenvolvido inicialmente pelo filósofo alemão Karl Marx, como eu já falei para vocês na aula anterior, e ele, né, um dos principais conceitos que ele vai iniciar para falar sobre alienação é o conceito de trabalho alienado. O conceito de trabalho alienado vai ser descoberto por ele ao analisar a sociedade capitalista, né? Para Marx, a história de todas as sociedades até os dias de hoje é a história da luta de classes, né? Onde em momentos anteriores era a luta da exploração entre senhores e servos, né? Entre patrícios e plebeus, né? Entre os senhores e os seus escravos. E na sociedade atual, para o Marx, a disputa da luta de classes está entre burgueses e proletários. Quem são esses? Os burgueses seriam os donos dos meios de produção e os proletários seriam os trabalhadores que, não tendo os meios de produção, teriam a única condição de sobrevivência vender a sua força de trabalho, certo? E o trabalho alienado consistiria justamente nessa retirada da condição humana de transformação da natureza que ele tem, passando a ser agora um trabalho obrigado, né? O trabalho, ele não traz mais prazer, né? O trabalho, a partir desse momento, ele vai trazer uma obrigação. É óbvio que nessa sociedade nós vamos ter algumas pessoas que vão conseguir trabalhar com o que gostam, ter prazer no seu trabalho, né? Mas a grande massa, a grande maioria da população do mundo, né, tem no trabalho uma forma de sobrevivência. Tanto é que contam-se os dias e os minutos para a chegada do final de semana, que é o único momento onde o trabalhador se reconhece. Porque no trabalho, quando ele passa a estar ali, né, no trabalho, no seu cotidiano, a única coisa que ele vê é só a forma de sobrevivência, né? É receber o salário que ele vende em troca da sua força de trabalho, que ele recebe, né?
como um retorno da sua força de trabalho para poder sobreviver, né? Comprar os seus alimentos e pagar as suas contas, certo? Diante disso, a gente vai ter um outro dilema, né? Além do trabalho alienado, que o trabalho alienado seria justamente esse trabalho que nós não nos encontramos no nosso trabalho, né? O trabalhador ele fica aquele tempo inteiro na fábrica produzindo algo em que ele não se reconhece, né? E aí é por isso que é chamado de trabalho alienado. A gente vai ter também aqui a reificação. O que seria a reificação? A partir da sociedade alienada, né, a partir do trabalho alienado, o próprio trabalhador ele vai se ver como um objeto, né? Porque se o objeto que ele produz possui um valor, ele também, né, enquanto venda da sua força de trabalho, ele, na sociedade capitalista, vai ser considerado um objeto. Não é à toa que a sua força de trabalho vai ter um preço, né? Diante disso, essa objetificação que a gente vai ter do ser humano vai torná-lo um objeto, né? E aí a gente pode até considerar aquele vídeo que a gente viu, né? O emprego que vocês viram, né? Onde as pessoas são relacionadas como objeto. E a gente vai perceber que nessa sociedade a gente vai ter uma luta constante, né, pelo sucesso, pelo auge, né, que as pessoas só têm valor se atingirem o máximo de sua potencialidade, né, da sua potência financeira e de sucesso no mercado. Um grande exemplo disso nessa sociedade atual são as redes sociais, né, que colocam as pessoas como objetos. Então, a reificação seria justamente esse sonho, tá entendendo, do ser humano objetificado, né, se tornado como objeto, né, de só se sentir humano enquanto realizado nessa sociedade que o exige, enquanto o melhor trabalhador, como o que mais produz, né, como o que mais consome, né? Então, a reificação seria a realização, né, desse sonho de realização nessa sociedade do consumo, nessa sociedade consumista que a gente vive. E aí nós chegamos a outra categoria dessa análise, né, a partir da alienação, que é o fetiche, né? E o que seria o fetiche nessa sociedade? O fetiche seria quando o ser humano passa a pensar e a pensar nos objetos como algo divino, como algo superior, né? Dando um sentido superior, né? Que vai para além da sua necessidade de produção. Um exemplo de fetiche que a gente pode ter é o diamante, né? Como é que uma pedra, né, que apesar dela ter uma beleza no sentido de ser brilhante, né, ela pode valer tanto numa sociedade em que tantas pessoas passam fome, numa sociedade tão desigual. Outro exemplo de fetiche é o ouro, né? É quando o homem ele passa a endeusar e a dar valor às coisas, né, que estão além da produção daquilo, né? Porque, na verdade, o valor das coisas deveria estar no trabalho empregado para se produzir aquilo, tá entendendo? E não numa valorização que vai além dessa produção, como é o caso, né, do diamante ou do ouro. E aí a gente pode colocar como fetiche aqui também uma Ferrari, um Camaro, um carro de luxo, casas de luxo, tá entendendo? Quando o homem endeusa, né, ele dá uma superestimação, né, ele superestima, né, objetos, né? Inclusive, esse fetiche ele pode ser colocado para nós, seres humanos, também, quando nós criamos padrões de beleza e padrões de consumo, né, fazendo com que exista um fetiche sobre o ideal, né, o ideal de um corpo, o ideal de pele, o ideal de cabelo. Tudo isso está colocado a partir da alienação, né, através do conceito de fetiche, certo? Então, o fetiche da mercadoria seria justamente isso, né, quando nós endeusamos a mercadoria, nos colocando como um ser menor do que elas, né? Quando a gente percebe nessa sociedade que as coisas têm mais valor do que as próprias pessoas, né? E diante de tudo isso,
né, a única coisa que pode gerar é uma sociedade que vai gerar o consumo alienado. E o consumo alienado nada mais é do que essa necessidade desenfreada de nós consumirmos, tá entendendo? Produtos que muitas vezes nós nem necessitamos, justamente para poder dar movimento a essa lógica dessa sociedade desigual, tá certo? Enfim, gente, de maneira rápida, né, e mais rápida possível, eu tentei passar esses conceitos aqui. Porém, como eu disse a vocês, eu vou deixar um material de apoio onde vai ter mais detalhado, vocês vão poder ler melhor sobre esses conceitos, e eu tenho certeza que se vocês lerem o material, né, e ficarem atentos a esses 4 conceitos que eu coloquei aqui, vocês vão se dar muito bem na prova, tá certo? Um abraço a todos. Um abraço a todos e até a próxima.